Olá, bom dia, chegando ao vivo nesta terça, hoje dia 15 de julho de 2014, como passa rápido, né? Já acabou até a Copa do Mundo, estamos tentando esquecer o vexame que a seleção brasileira nos proporcionou diante da equipe da Alemanha, a Alemanha que chegou em Berlim nesta madrugada, uma grande festa, 500 mil pessoas estavam na capital da Alemanha para recepcionar a seleção tetracampeã, que vai deixar saudade, hein? Principalmente lá no sul da Bahia, lá em Santa Cruz de Cabralha, né? Onde que agora vai virar um resort lá, né? Que coisa. Do Lustosa já está querendo ir para as águas aonde os alemães, né, se consagraram. Mas não é para dançar a dancinha do índio Pataxó lá, não. Ele vai dançar de novo. Hoje ele vai dançar. Hoje ele vai dançar aqui. Ontem ele não quis dançar, mas hoje disse que vai dançar aqui a dança da tribo Pataxó aqui no nosso programa de esportes. Está só começando hoje o nosso convidado, o Carlos Brígida, ele que é o presidente da AFA de Atibaia, está aqui para falar mais uma vez do trabalho que é realizado naquela cidade, porque volta nesse final de semana os campeonatos, né? Por exemplo, hoje já tem Campeonato Brasileiro da Série B. Bragantino joga às 10:10 da noite, Arena das Dunas, em Natal, diante da equipe do América, certo? Amanhã, quarta-feira, começa a voltar aí os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E no final de semana, os campeonatos das federações. Em Bragança Paulista teremos jogo 15 e 17 contra a equipe do Barbarém. Em Atibaia, 15 e 17 contra a Mauaense. Em Atibaia, esse jogo? Em Atibaia. Então, tem aí um final de semana repleto também de muito futebol na nossa região. Du Lustosa, bom dia. Tudo tranquilo? Vai dançar hoje ou não? Primeiramente, muito bom dia, Rodrigues, muito bom dia ao Carlos Brígida, bom dia ao telespectador ligado, bom dia ao Tiora. E pelo Brasil, se a Alemanha dançou, Rodrigues, quem somos nós para não dançar? Até você dançou ontem aí, essa bela homenagem da seleção. O Bispo dançou a dança do Pataxó. Então, como você falou, não tem problema nenhum. Ô Carlos, mais uma vez, fico feliz com a sua presença aqui, para a gente fazer. Tá bem o joelho aí, operou? A última vez que eu encontrei contigo estava de muleta, tá tranquilo? Já voltou a bater a bolinha ou ainda não? Bom dia, Rodrigues, bom dia, Du. Ainda não. Mais umas 2 semaninhas aí a gente já está de volta. Mas já está bem recuperado. Mas já está bem recuperado, está tudo certinho. Como é que é do trabalho lá em Atibaia? Então, retorna nato, né, no sábado com o 15 e o 17, né, contra a Mauaense. O 15 brigando muito mais que o 17 pela classificação, né, está bem posicionado na tabela, na primeira colocação. O 17 está um pouquinho abaixo, mas são confrontos diretos, então se ele ganhar os seus jogos, tem tudo para estar classificando. Como é que categorizar? Também tem 11 e 13, né? Tem o 11 e 13 que está em atividade, né? O campeonato retorna só no dia 3 de agosto, contra o Primavera, lá em Atibaia também. E a gente já iniciou também a preparação do Sub-20, que estreia dia 9, né, em casa contra o Atlético de Mogi. O Sub-20 já faz a segunda divisão, né? Sub-20 é o paulista da segunda divisão. E aí a gente já está também fazendo a preparação com esse time para a Copinha, né? Que somos nós que, em parceria com o Esporte Clube, vamos estar disputando a Copinha aí no início do ano. Quem que é a comissão técnica do Sub-20? Sub-20 é o Fábio, é o treinador, né? O Denis, o preparador físico, o Davison e o Valmir, os treinadores de goleiro. Ah, que bacana. Grande Fabião. Fabião. Último jogo aqui, Fabião. Foi, estava nervoso, né? Um abraço profissional, uma qualidade extrema. Esse cara, aliás, acho que o trabalho que vocês fazem lá também reúne profissionais de primeira qualidade, né, Carlos? Com certeza, né? No Sub-15, o próprio Luiz, né, que já esteve aqui também, ele experiente, né, nessas categorias. O do 11 e do 13, os dois são júnior, né? Tanto do 11 quanto do 13, também iniciando nessa carreira de base, né? Tiveram algumas outras experiências em outras situações, mas estão iniciando também. Não tem chance de classificação, mas do nosso ponto de vista fizeram um bom trabalho em relação à evolução dos meninos. O projeto também, os polos lá, continuam, né? Continua, está todo vapor. Segundo semestre agora a gente vai promover um campeonato municipal entre os polos, né? Para de repente pro ano que vem já tá tendo alguns talentos lá da cidade também sendo promovidos para a equipe de competição. Que esses polos não os atletas de alto rendimento, né? Não, é um projeto social, né, que encaminha o professor até o bairro, né, porque os bairros lá em Atibaia muito distantes, né, então de repente para o menino, para todos, né, de repente do bairro lá do Maracanã, todos virem para o centro da cidade praticar o futebol é um pouco complicado, então a gente manda o professor lá e aí a gente
acaba desenvolvendo o trabalho nos próprios bairros. Você, como presidente desse projeto, você roda os polos também para ver como é que está? Eu participo também, né? Eu vou, a cada semana eu procuro ir em um polo para estar avaliando, para estar observando os meninos, né? Agora, nesse segundo semestre, com esse campeonato, os treinadores das categorias vão passar a estar avaliando o campeonato, né? Nos finais de semana, sábado ou domingo, dependendo da rodada, eles vão estar acompanhando também para estar tentando descobrir alguém para estar vindo para a equipe de rendimento. Que bacana. Du, tá aí, ó, Carlos Brígido, nosso amigo, lá de Bom Jesus dos Perdões, amigo do Thiago lá, que tem aquele time lá de futebol, Braúsa, né? Teve semana passada com a gente no Legionário com um canadense, né? Onde joga lá o Júlio César, goleiro da seleção em Toronto, né? Tava com a gente aí, falou bem do Brígida. Falei, conheço o Carlos há muito tempo. Tá aí, aproveita aí para sugar as informações do Carlos Brígida aí. Não, acompanho também, né, Rodrigo? Eu sempre estou em Atibaia vendo o trabalho que não só o Carlos faz, como todo o pessoal lá do AFA. Então eu só tenho realmente a enaltecer e engrandecer, realmente falar para ele que é um trabalho bacana. Eu acho que 2 anos que eu acompanho diretamente no Atibaia, e eu sempre falei, acho que é um trabalho muito legal, um trabalho bacana. Realmente que eles fazem aí, como ele colocou, desde a categoria sub-11 até o sub-20, agora que o AFA toma conta, eu acho que é um trabalho realmente voltado ao garoto, voltado realmente à nossa região. Bragança, Paulista e toda a região sofria antigamente, hoje tem o Bragantino, mas antes não tinha. O Bairro Atibaia abriu as portas, cara, então eu queria dizer, só parabéns realmente nesse ótimo trabalho. E a pergunta, eu queria saber, tem alguma novidade para os garotos da região que queiram conhecer o AFA, conhecer o trabalho que vocês fazem, né, e participar, os garotos que ainda não participam, poder participar lá do Atibaia? Eles podem estar agendando as peneiras lá, tá ligando diretamente para mim, e a gente passa o contato ou na própria Secretaria de Esportes lá em Atibaia, que a gente tem uma parceria, né? Inclusive, uma das novidades que a gente está tendo agora é a montagem já das equipes do ano que vem, né? Então a gente retomou já desde a semana passada o Sub-12, né? Que vai ser o nosso Sub-13 o ano que vem, e o Sub-14, que vai ser a base do Sub-15. Então, a gente já começou já esse processo da formação. Quer dizer, vocês estão 6 meses adiantados, então. A gente procura, né, que a gente sabe que na região aqui a gente tem uma gama muito grande de jogadores, então a gente já está procurando selecionar e está montando essas 2 equipes. Futebol de salão também vocês têm lá, né? Projeto de futsal também, que a gente procura colocar essas categorias intermediárias, né, o 12, o 14, o 16, para estar em movimentação, já que a gente sabe que, por mais que às vezes o jogador tenha qualidade, mas um ano faz a diferença, né, na força física. Então a gente coloca eles no salão e agora a gente está retomando esse trabalho no campo com eles, para eles estarem se aperfeiçoando para o ano que vem já tá afiadinho para o Campeonato Paulista. Bacana, Rodrigo, em cima disso que o Carlos colocou, muitos jogadores que jogavam na categoria 12 lá, e realmente eu sou prova disso, os garotos foram fazer o salão até ajuda na habilidade, nessa idade ainda ajuda bastante, fizeram o futsal, durante o ano treinaram, não ficaram abandonados agora realmente fazer o campo. Então é um projeto bacana, um projeto junto, um projeto unido ali do salão com o campo lá que eles fazem esse trabalho no Atibaia lá no Não, é um projeto profissional. Faz o seguinte, 11h15, intervalo, e na volta o Carlos Brígido, o Bill Lustosa, vamos bater um papo, falar mais do futebol de Canoas, lembrando que o Bragantino joga hoje, terça-feira, horário bacana pra caramba, viu? Horário bacana, ninguém trabalha amanhã. Ninguém trabalha amanhã, 10 para as 10 da noite, diante da equipe do América de Natal. Depois ainda o pessoal fala que a FIFA é desorganizada, né? Desorganizada é o futebol brasileiro, viu? Intervalo, voltamos já já. O intervalo aqui é rápido, não dá nem para piscar, né? Porque as informações são quentes, né? O Bragantino que volta a atuar para o Brasileiro da Série B, hoje à noite, 10 para as 10 da noite, lá em Natal. Pelo menos um estádio bacana, né? Mas imagina aquele tamanho daquela arena. Bragantino e América de Natal, sem desmerecer ninguém, mas pelo amor de Deus, né? Mas Nossa, é bom. Mas a despesa é grande, né? Porque agora a despesa não é mais da FIFA, não é mais da CBF. Agora a despesa não vai ter mais 70 mil pessoas, não vai ter mais 70 mil pessoas. Mas e nem 7 mil. Não. Talvez. O América de Natal, uma equipe do Nordeste. Se tiver 2.000 pessoas é muito?
Infelizmente a Série B realmente Não é questão disso, Du. É um momento que vive o futebol. A torcida que vive o futebol, que assiste o verdadeiro futebol, não é a torcida da Copa do Mundo. Isso. Sabe disso, né? É uma torcida diferente. Né? Até o poder aquisitivo, vamos ser realistas, infelizmente, do povo que gosta de futebol, é bem abaixo do povo que vai na Copa do Mundo. É tão diferente, Carlos Brito, que até os cambistas são internacionais. Nós temos um exemplo, Atibaia também com a copinha lá, né? No começo de ano em janeiro, que lota, né? 2, 3, 4 mil pessoas e o público do profissional totalmente diferente, né? Diferente. E o ano que vem, em janeiro, nós aqui do Esporte Entre Aspas, nosso programa de esporte, estaremos acompanhando todos os jogos do Atibaia lá, hein? Vamos fazer uma parceria, a gente vai estar acompanhando todos os jogos do Atibaia da categoria Sub-18, né? Que é atleta anos, né? Da Copa São Paulo, né? 19. Até 19 anos, né? Quer dizer, quem já é Sub-20, 20 anos já não pode participar. E tenho certeza que o Atibaia, como sempre, vai montar uma grande equipe. Edu, só rapidamente, você tem alguma informação do time do Braga para reestrear no Campeonato Brasileiro? Uma novidade, Rodrigues, é o retorno do Tobi, né? Tobi que é de Bragança, o Tobi que fez carreira no Bragantino, começou aqui, como você falou, como lateral, passou a função de volante e foi fazer carreira no Sport de Recife como zagueiro. O grande zagueiro foi o Tobi, com várias passagens. Ele retorna ao Bragantino hoje, até o próprio treinador do Braga trouxe ele umas aulas, já trabalhou com ele, ascendeu a primeira divisão em 2010, se não me engano, porque estava no Sport Recife. E o Tobi volta no Bragantino fazendo uma função diferente do Sport, né? Ele volta a jogar de volante. O Tobi colocaram como primeiro volante hoje no jogo de hoje, provavelmente Tobi e Geandro. Fugiu o nome agora, Rodrigues, mas tem um atacante que veio também da Bahia aí. Ele próprio. Eric que veio aí no Bragantino, nos amistosos, nos jogos treinos que o Bragantino, por sinal, foi muito bem. O Bragantino praticamente com o titular ganhando todo mundo nos amistosos que fez essa série de amistosos aí. E o Eric foi destaque. Gol atrás de gol, vem jogando no ataque do Braga ali, realmente é um jogador a se olhar, jovem. 22 anos de idade, bom jogador. Vai fazer dupla de ataque com o Nunes. Nunes. Geandro e Tobi. Cruz. Iago. E me fugiu o outro zagueiro, tem um nome diferente. O Luiz Eduardo, aquele que é jogador técnico, que veio do São Caetano, foi embora para o futebol chinês. Foi embora também. Rafael defende, volta a ser titular. Robertinho numa lateral. Bruno Recife na outra. Tobi Geandro. Magno Cruz. O Jaime, se tiver condições. Não, o Jaime não tem. Tá com um problema de olho de peixe. Olho de peixe. Mas é o Nunes e o Eric na frente. E o Jaime se tiver condições. Cezinha. Sim, então a dúvida é Cezinha. Então foi confirmado? Cezinha. Ela tava com um olho de peixe. O Cezinha, ontem nós tivemos, ficamos aí quase a manhã inteira com o Felipe, aliás, mandar um abraço pro Felipe, é o auxiliar técnico do Mazola Júnior, que é um cara muito bacana, hein? Um ex-atleta, atuou na Ponte Preta, um cara bacana, um cara que eu pude conhecer ontem e que realmente vai começar a fazer a diferença a equipe do Bragantino em Bragança, porque ele vai agora fazer um esquema com a categoria Sub-20 do Bragantino. Sim, tá? Ele esteve ontem lá no Legionários com o Luiz Botão. Muito bacana. Com o vice-presidente Dr. Domingos Alves dos Santos, o Ayrton esteve junto. Então vai ser feito aí um esquema de quando a equipe for jogar fora ou tiver concentrado em Bragança por algum jogo do Campeonato Brasileiro, essa equipe que não forem relacionados vão estar atuando vão fazer jogos amistosos e vão puxar de 4 a 5 atletas do Sub-20 para compor essa equipe do profissional, que eu achei maravilhoso, extraordinário isso daí, viu? A gente pode falar, falava muito, mas o Marcelo, o Veiga, ele já não tinha esse trabalho com a categoria Sub-20 do Bragantino, que isso vai abrilhantar ainda mais essa categoria Sub-20 e vai deixar o atleta mais tranquilo, mais sossegado, dizendo, pô, pelo menos... Motivado, né?
Muito profissional. E se eu não me engano, tem um jogo treino hoje, né? Tem um jogo treino hoje. Do Bragantino, tem um jogo treino. Que não viajou, né? Quando o time que não viajou, tentamos ligar para você ontem, insistentemente, mas o seu telefone só dá caixa postal. Ah, mas foi à noite? Não, da tarde. Só caixa postal. Ah, Gustavo dando treino. Mas depois do programa a gente conversa. Tem que deixar ligado, pô. Não é verdade, Carlos Brígida? O futebol é uma coisa que tem que deixar todo mundo ligado, né? Senão. Ô Carlos, mas lá também em Atibaia, existe esse esquema também do sub-20 com o profissional do Atibaia, apesar de vocês que tocarem as categorias de base, como é que é lá? Então, esse ano a gente conversou com o Léo, né, que é o bicho até aqui de Bragança mesmo, e a gente acertou para o ano que vem a gente subir vários atletas para estar pelo menos participando, porque a gente sabe que a diferença de idade, né, eles estarem saindo do sub-17, né, que é para o profissional diretamente, a gente sabe que tem uma diferença muito grande de força, de velocidade, mas eles estarem compondo, ela está evoluindo nesse âmbito assim. Então, e o sub-20 também, caso chegue alguns jogadores, né, que a gente vai fazer esse ano, a gente não vai fazer 9-4, que é a idade, né, do Campeonato Paulista, a gente vai fazer 9-5, realmente, para preparar para a Copinha. Caso alguém se destaque, o ano que vem está fazendo parte do elenco profissional. Que bacana, é um sistema diferente lá, né, Edu? É bacana, realmente. Essa é uma oportunidade para os garotos. Inclusive, quando 17, o Carlos vai até me confirmar esse ano, tem alguns jogadores que jogaram a Copinha. E estão 17, tem razão. O Heitor. Nós temos o Ariel, que é o goleiro titular. Ótimo goleiro. Muito bom goleiro. O Heitor e o Freitas, que foram titulares na Copa há 16 anos, né? E esse ano jogam ainda no 17. Fora outros. Fruto do trabalho, né, cara? Os dois jogadores que ele citou, estão jogando no meio de campo, bons jogadores, mas o goleiro do Atibaia, bom demais. O goleiro que jogou a Copa ano passado. O Atibaia, se não me engano, já mandou dois jogadores para o Bragantino. O Ratinho, né? Que era um volante. Lembra do Ratinho, volante? Pois o último jogo que ele foi participar foi o time do Mirassol, o volante. E o último foi o Morenico, jogar pelo lado esquerdo, que não renovou com o Bragantino aí. São dois jogadores que o Marcelo Veiga trouxe do Atibaia. Né, que também, para você ver que o Atibaia faz um trabalho extremamente profissional, ainda mais agora com um baita de um treinador. Eu sou suspeito de falar do cara, que o cara é meu amigo, né? Eu sou fã dele, do Luiz Miller. É o treinador do profissional do Atibaia, conta lá com alguns jogadores até de Bragança Paulista, vou citar dois, o Bruno, que é sobrinho do Serjão, treinador do Sub-17 aqui do Bragantino, e o Dodô, o moleque que eu vi crescer, vi ele correndo na beirada do campo no bairro do Bassi, e é um jogador muito grande hoje, dentro do esquema do Atibaia. Independente de Limeira. Quer dizer, então você vê que realmente o Atibaia já começa aí com o Léo, que é um cara que trabalhou junto comigo no Bragantino, sabia? Eu, quando tive na supervisão, o Léo era nosso jogador lá. Depois ele saiu do Bragantino. Era magrinho, né? Bem magrinho. Bom zagueiro, viu? Bom zagueiro. E atuou na Portuguesa. Depois teve um problema, se não me engano, de joelho, alguma coisa também, que nem você, viu, Carlos Brito? Todo craque, mas parou. Não, tudo perna de pau. Brincadeira. Mas o importante, acho que é o trabalho que vem fazendo lá, cara. E a gente fica feliz, viu, Brígida? Porque eu torço, sim, para que o Atibaia possa ascender aí a Série 3, a Série A, quem sabe chegar até uma primeira divisão do futebol paulista. E o planejamento do Léo, né, pelo que a gente conversa esse ano, pela montagem do elenco agora, principalmente para essa segunda fase, é realmente ele subir para 3, né? E nós lá também, por mais que a gente tenha um pouquinho de rivalidade aqui com a cidade de Bragança, mas nós torcemos também para o Bragantino, porque a gente acaba fortalecendo-se o Bragantino na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para a nossa região aqui é muito interessante, né? Acaba abrindo muito leque para a gente em todos os sentidos. Com certeza. Du, tem alguma novidade? Parece que vai começar o Campeonato de Veteranos aí da BCF, né? Sim, a BCF que está rolando agora o Campeonato de Menores em Bragança. Semana que vem volta os jogos, a Copa Final. Todo mundo pensou que o Brasil ia chegar, não chegou, mas parou por causa da Copa do Mundo. Volta os jogos dos menores agora. E também tudo pronto, tivemos reunião agora, vai começar o Campeonato de Veteranos da BCF, aí, cobertura total também, várias equipes, muito bacana. E vou estar conversando com o pequeno polegar lá, o Robertinho, a gente vai estar trazendo coisas para vocês aqui. Bacana. Bom, são 11h28. Carlos, quero deixar o nosso programa sempre à sua disposição, as informações do Atibaia, sempre que tiver novidades, por favor, tem cadeira cativa aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar vindo aqui, mostrar lá o nosso trabalho, parabenizar vocês também pelo programa, excelente programa na formação esportiva aqui para a nossa região aqui. Muito obrigado. E o Sub-15 do Atibaia que eu vou arriscar.
Pode ser campeão paulista, hein? Timão, time forte. Pode ser campeão paulista, sub-15 da Atibaia. E, viu, só pra falar em cima do que você falou, é prova de que o trabalho realmente da base dá frutos. Tem vários jogadores que começaram a, que nem o Luizinho falou lá. Esse time é o sub-11 em 2010. Chegou quase todo, tá vendo? Quando você tem esse Rodrigues, de Atibaia, de Perdões, da região ali, mas quando você faz um trabalho antecipado, como ele está fazendo agora, bom trabalho, ótimo trabalho. Você já, ótimo trabalho, a gente fica feliz. Mas muito mais ainda do Esporte Clube Atibaia. Beleza, Carlos? Obrigado pela presença, viu? Du, grande abraço a você, o telespectador e todo mundo torcendo pro Braga hoje, Rodrigues. Com certeza, 10/10. Pega aqui o palpite. Palpite, pastor Alessandro, põe o pastor Alessandro ali, mostra o pastor Alessandro pra mim, Alain. Isso, pastor Alessandro, rapidamente. Brasil e Alemanha, futebol de botão, quem é? Gol da Alemanha! Já tá 1-0 para a Alemanha. Gol do Bragantino. Vem aí o pastor Alessandro com o programa da Assembleia de Deus. Você ajeitou na cadeira, com o programa Assembleia de Deus, resgatados de Cristo da última hora. Ele ia falar e ia sair o gol da Alemanha. A gente está de volta amanhã. Valeu, Tecão, valeu, Alain. Um abraço, muito obrigado a você de casa. Amanhã às 11, ao vivo aqui de